Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento para prestarmos o nosso momento de adoração ao Senhor e de meditação na Sua Palavra. Que verdadeiramente a Palavra do Senhor esteja ao seu alcance nesse momento, ao alcance das vidas que precisam de um socorro, né? Que precisa do socorro vindo dos céus, porque muitas vezes nós nos encontramos sozinhos, né? Em busca de algo que venha preencher o vazio que se encontra no coração, mas o vazio do coração ele é preenchido por Deus, pela palavra do Senhor, através de Jesus Cristo. Eu convido você a meditar na letra desse hino. Sozinho estás a navegar o mar da vida grande. Surpresas tem, o vento muda, surpresas traz, lágrimas quentes aos teus olhos, vem. Pede socorro, ninguém te ouve no teu pedido, quanta aflição, pois o socorro vem lá do alto. Ouça agora a voz da salvação. Jesus te chama, vem, vem, ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajudas, tenhas nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudarás. Aceite a ajuda que vem de Deus. Jesus é o socorro vindo dos céus. Se o aceitares no coração, o teu pedido não será em vão. A tempestade logo mudará, e o vento ao teu favor irá soprar, e as surpresas do mar da vida suportarás. Aceite a chamada e salvação encontrarás.
Jesus te chama, vem, vem. Ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajudas, tenhas nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. Louvado seja Deus, a tua vida com certeza mudará. Você pagará um preço, e esse preço da salvação, eu quero lhe dizer que vale a pena. Vale tanto a pena que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja louvado por isso. A você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo e minha amiga que nos assiste, eu peço que você faça parte desse grupo. Nós queremos chegar a 1000 assinaturas no nome de Jesus para fazermos as nossas lives no YouTube, para que a palavra de Deus seja propagada em todo o nosso país, em toda a nossa terra, no exterior, enfim, aquilo que os meios nos oferecem para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você compartilhe
e que você também se inscreva. É necessário que você se inscreva, para que assim as bênçãos do Senhor possam chegar até o seu lar com a palavra de Deus. Aonde está a palavra do Senhor, aí está as vitórias em Cristo, as vitórias em Deus, está as vitórias que Ele nos propõe ao nosso coração. E a primeira e grande vitória incomparável que eu tenho para dizer a você é a graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida para a salvação. É o amor do eterno Deus, o nosso Pai Celestial, que diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que alcança os corações. É o Espírito Santo que faz a transformação na sua vida, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra e a palavra da verdade. Conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da condenação eterna, livre dos males deste mundo, livre de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimizade para Deus. Então, a amizade que se achega a Deus, ela é formada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o seu verdadeiro amor, tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele fez por mim, por você, por todo aquele que crê, por todo aquele que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade que há de compreender que esse Deus que criou os céus e a terra nos criou à sua imagem e semelhança. E também, apesar de Adão ter pecado, apesar de Adão ter trazido essa mancha à raça humana, ele também providenciou socorro, desde o início, desde a conversa que ele teve com Adão, lá em Gênesis 3,15, onde ali Deus conversa com Adão, conversa com Eva a respeito do pecado deles, e ali ele faz uma grande promessa. Ali o próprio Deus prega o Evangelho, dizendo que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Este lhe ferirá o calcanhar, mas Jesus Cristo já pisou a cabeça da serpente e já venceu a morte. A promessa de Deus passaram-se muitos anos para ser cumprida, mas não deixou de ser cumprida. Agora cumpre cabalmente a cada um de nós crer nas suas promessas, na sua palavra, nos arrependermos, né? Arrependimento dado pelo próprio Deus, crer na sua palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, e acrescenta o nosso coração esse tão grande amor pela sua obra, e muitas vezes nos assusta, porque desde o princípio, quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na face da terra, que não foram fácil para ele, não foi fácil, e não foi um ministério longo, foi um ministério do qual ele passou 3 anos, esperou a sua idade de 30 anos para ser batizado por João Batista. Dali, pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado, passou ali 40 dias, 40 noites jejuando, cumprindo a tipificação de Moisés também, que passou 40 dias recebendo as tábuas da lei ali, quando tirou o povo de Israel, e nesses 40 dias o povo se desviou, né? Mas Jesus passou ali por todas as tentações, enfrentou o Satanás no campo do Satanás, no deserto. Ali existia feras, existia tudo, mas ele foi forte e firme, não vacilou em momento algum, combateu o bom combate ali, juntamente com o inimigo das nossas almas, que ele ainda nos persegue, como a própria palavra está escrita, né? Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que ter cuidado, o diabo é real. Claro que nós não devemos nenhum elogio a ele, não devemos temer de forma nenhuma, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Devemos enfrentar com as armas que Deus nos dá. Primeiro, nos agarrando ao Senhor, nos apegando ao Senhor, né? Sujeitai-vos a Deus, nos sujeitando a Deus.
e resistindo a Ele, e assim, com certeza, em Cristo Jesus a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Eu quero convidar os amados à meditação da palavra nessa noite. Se encontra no Evangelho de Lucas, do Dr. Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 1, está escrito assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava de junto ao lago de Genezaré, isso Jesus, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Que ela seja, Pai, colocada no nosso coração e na nossa mente, não apenas para aprendizado, mas para não pecarmos contra ti. Como diz o salmista: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Deus amado, a tua palavra ela é valiosa. E nesse momento eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor a leve a cada ouvido, a cada irmão, a cada irmã, que sejam fortalecidos pelo poder da tua palavra, que sejam fortalecidos pelo teu Espírito, que sejam fortalecidos na fé. Aqueles que não conhecem ao Senhor, eu suplico ao Senhor que o teu Espírito Santo faça uma obra na vida de cada um deles, em nome de Jesus, dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus vizinhos, enfim, de todos aqueles que nos ouvem, até mesmo dos inimigos. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo o plano de Satanás lançado contra a tua obra aqui na face da terra. A tua palavra diz que a tua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos pregadores sempre do teu evangelho, o qual o Senhor nos ordena, o qual o Senhor nos dá a garantia de que nós devemos pregar a tempo, fora de tempo, nas oportunidades e fora das oportunidades, fazendo menção do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele que substituiu todos os profetas, substituiu os sumos sacerdotes, substituiu os reis da terra. Ele que é o verdadeiro profeta
o verdadeiro sumo sacerdote, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. E o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Esse texto, queridos, ele é bem claro, né? Quando trata dessa pesca maravilhosa. Com certeza, ele está registrado em outros evangelhos também. E com certeza, aqui na realidade, o significado total desse texto não é tanto enfatizar esse grande milagre que aconteceu quando Jesus dá ordem a Pedro para que lançasse as redes, porque quando ele chegou, ele viu que eles estavam lavando as suas redes. Não havia pescado um só marisco, um só peixe naquela noite. E eles conheciam, eram pescadores. Eles não adentraram ao mar à toa. Eles sabiam aonde existia as quantidades de peixe para pescar. Havia uma sociedade, como o texto nos revela, entre eles. E parece que Pedro, ele não tinha entendido desde a primeira chamada que Jesus os fez, quando foi em busca deles e os chamou para que eles fossem pescadores de homens e não de peixes. Essa segunda oportunidade, Jesus mostra esse grande milagre, e o sentido real dela é mostrar o chamado, né? O elemento na formação de um pescador de homens. Como descreve o comentarista Pastor Shedd, que Deus já o tem na glória, e que fala a respeito desse chamado. Primeiramente, nós temos que entender que o sentido do texto é esse: Jesus chamando homens para pescar homens. Jesus chamando homens, capacitando-os como ele capacitou os 12 menos um, que foi Judas Iscariote, o traidor. E assim o evangelho chegou até mim, até você, e pode chegar a toda a terra, dependendo da confiança que nós temos que ter no Senhor e da pregação que temos que fazer com relação à salvação da humanidade. Aqui nós entendemos que Pedro ele teve uma experiência do poder de Cristo. O versos 5 e 6, ele chega a dizer: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro, ele confiou na palavra do mestre, porque com certeza ele já sabia quem era Jesus. E ele talvez tenha até se envergonhado porque Jesus o havia chamado antes, mas ele voltou ao mesmo chamado. É aquele chamado que a Bíblia diz que aquele que pega no arado não pode olhar mais para trás. E o interessante é que Jesus ele não chama pessoas desocupadas. Ele tem um chamado especial para cada um dos seus filhos, mesmo em meio ao trabalho. Eu fico triste quando eu escuto um crente dizer: olha, eu não vou para a igreja por causa do meu trabalho, eu não vou para a igreja porque eu prefiro ficar em casa fazendo isso ou aquilo, eu não vou à igreja porque o meu tempo é curto, o meu tempo é pouco. Isso me entristece porque foge dos princípios bíblicos, dos ensinamentos de Jesus. Nós temos as biografias de Jesus nos 4 evangelhos. Nós temos todos os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos. Nós temos os ensinamentos do Mestre à beira da praia, do Sermão do Monte. Em todos os lugares que nós procuramos no Novo Testamento, você vai encontrar os ensinamentos de Jesus. Mas muitos desprezam isso. Muitos preferem só trabalhar.
Trabalha dia, trabalha noite, trabalha pela madrugada. E o tempo para Deus, na realidade, ele é simplificado ou não existe. As pessoas não valorizam a Deus, não valorizam o poder de Deus. Ele é um Deus de milagre, ele é um Deus do poder. Pedro era um pescador. Jesus chamou para pescar homens, para anunciar o Evangelho. E a promessa de Jesus, ela é cumprida na vida de todos. Quando você começa a observar a partir do livro de Atos dos Apóstolos, da fundação da igreja. A perseguição que aqueles homens de Deus passaram, mesmo assim, nunca desistiram de servir ao Senhor. O 6, ele diz, o verso 6 do capítulo 5 de Lucas: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Imagine só, irmãos, a alegria e ao mesmo tempo o espanto. O que passou na mente de Pedro naquele momento? O que passa na mente de um homem de Deus quando ele é chamado para a obra de Deus? Nós temos N testemunhos de pessoas, né, que abandonaram os trabalhos para servir ao Senhor, e Deus sempre honrou, Deus sempre honra, de uma forma espetacular. Uma outra coisa que Pedro teve ali foi a consciência do pecado e também o perdão. Quando Pedro tem essa consciência, você que conhece a história de Jó, quando Jó, no seu capítulo 42, ele diz, versos 5 e versos 6, Jó faz uma revelação tremenda a respeito de conhecer a Deus. É interessante que se você vai para o primeiro capítulo de Jó, está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele tinha muitas riquezas. E ali sai destacando a vida de um homem íntegro e temente a Deus. Aí há uma reunião de Deus com os seus, e naquela reunião surge quem? Satanás. E Deus faz menção de Jó a Satanás, dizendo, quando ele pergunta a Satanás, de onde vens? Ele diz de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus olha para Satanás e diz assim, indaga Satanás: tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desvia do mal? E ali Jó o incita dizendo também, tantas riquezas que ele tem, só poderia te adorar, ou só poderia servir ao Senhor. Com tanta riqueza. Aí Deus diz, olha, então vá, toque tudo quanto ele tem, tire tudo quanto ele tem, mas não toque na sua vida. E ali sai as tragédias daquele homem que era riquíssimo e veio à falência total. Mas, no entanto, ele rasgou as suas vestes, prostrou-se, jogou cinza e adorou ao Senhor, dizendo, o Deus que me deu foi o Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Novamente há uma outra reunião em que Satanás aparece mais uma vez e Deus faz a mesma pergunta. Satanás, de onde vem? De rodear a terra e de passear por ela. E Deus diz assim, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele não tinha mais como procurar algo do qual Jó viesse a blasfemar de Deus, então ele diz também, tu o cercaste de saúde. E Deus diz, vai, toca nele, só não lhe tires a vida. E ali nós conhecemos a história que Jó foi tocado, ficou num estado tão deplorável, né? Aparece ali seus 3 amigos, entre aspas,
e que questiona muito a conduta de Jó, dizendo que aquilo dali ele tinha passado, na verdade, por pecado, o que era que ele tinha feito de tão grave para acontecer aquilo. Até a esposa de Jó olhou para ele e diz assim, quando viu ele se raspando com aquele caco de telha, raspando as suas feridas, as suas chagas, a sua lepra. Ela diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu ainda tem confiança, amaldiçoa ele e morre. E Jó, com muita sabedoria, olhou para sua esposa e disse, não a chamou de louca, mas disse assim como fala uma louca, tu proferes também essas palavras. E no final do capítulo 42, versos 5 e 6, Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, Jó reconhece que é um pecador e carece da graça de Deus, da glória de Deus para a sua vida. Assim como Pedro também reconhece, né? Tem essa consciência. E tem outro também que, nas suas citações, a gente percebe que é o profeta Isaías, no capítulo 6, né? Capítulo 6, verso 5, Isaías, quando tem aquela visão de Deus no seu trono, ele diz, ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, reconhecimento de pecado. Isso foi o que, na realidade, né, Pedro, ele teve. Ele, no verso 8, ele diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amados, a presença de Deus na vida de um ser humano, ela é algo que faz uma mudança tremenda, ao ponto da pessoa que nunca conhecia a Cristo, e quando Cristo tem um encontro com ele, na verdade, ele não pode ser mais a mesma pessoa. Ele não pode ser mais o velho homem. Ele não pode mais habitar nas tendas do pecado. Ele não pode mais ter uma visão de mundo, daquilo que é inimizade para Deus. Pedro, ele sentiu-se ali tão humilhado e tão temeroso que ele manda que Jesus se afaste dele. Muitas pessoas querem ter uma visão de Jesus. Oh, mas eu acreditaria muito só se eu chegasse a vê-lo. Ah, mas se Deus me desse uma revelação, com certeza eu acreditaria. Queridos, segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito, Jesus Cristo já veio, já padeceu por nossos pecados, foi assunto aos céus, e a sua promessa é de que ele vai voltar. Mas a sua volta não é mais para que ele venha revelar a você o Evangelho, não. A volta de Cristo não vai ser para que ele volte à terra pregando novamente o Evangelho. É uma volta para o juízo final. E você verá, como está escrito, todos verão quando os céus se abrirem e ver se apresentar nos céus o Filho de Deus, com a sua grande pompa, com os seus anjos, para separar ovelhas e ovelhas, ovelhas e bodes, para fazer a separação, para levar aos céus os que são de Deus e para a eternidade sem Deus, os que sempre ouviram falar de Jesus Cristo e nunca o aceitaram como Filho de Deus. E nunca o reconheceram como Senhor das suas vidas. E nunca reconheceram o seu senhorio
nunca creram. Têm apenas o evangelho pregado como uma palavra simples e comum. Ah, mas eu já ouvi. Ah, mas eu acredito até que Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitado. Ah, sempre na Semana Santa nós sabemos que existem muitos espetáculos, inclusive na Nova Jerusalém, né, em que fazem a crucificação do Cristo, personagens que nunca tiveram encontro com Deus. E ali muitas pessoas se emocionam, outros choram, mas eu nunca ouvi falar que ali foi salvo ninguém. É interessante. Porque o interessante, amados, e o correto não é você se compadecer do sacrifício de Cristo, das lapadas que ele sofreu, das cuspidas que ele sofreu, de toda a humilhação que ele sofreu. Não adianta a gente se compadecer. O que adianta é você compreender o resultado de tudo aquilo dali. Ele fez isso por amor à humanidade, por amor àqueles que reconhecem que ele é o Filho de Deus. Como na hora que escureceu e houve aquele tremor, e que um dos guardas disse: realmente, esse homem é o Filho de Deus. Então, reconhecer a Cristo como Filho de Deus é algo que tem que estar dentro do ser humano para a salvação. É algo que tem que estar dentro de cada um. É o arrepender-se da vida mundana, é o arrepender-se das coisas erradas, do pecadinho que às vezes é tão bom. Não, mas eu não vou porque enquanto eu estiver aqui, né, tá bom demais minha vida desse jeito. A sua vida desse jeito, na realidade, não agrada ao Senhor. Quantas pessoas no dia da volta do Senhor irão chegar para Ele? Pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, né? Falsos profetas, porque na verdade o profeta é aquele que proclama a palavra de Deus na sua íntegra. O profeta é aquele que fala da revelação que existe na Bíblia, na palavra do Senhor. As revelações estão aqui. Ninguém pode acrescentar mais nada à palavra de Deus. Deus não vai mandar um anjo. O próprio Paulo, ele escreve isso, né? Na realidade, ele diz, ainda que um homem ou um anjo, ele desça dos céus e proclame um evangelho que seja diferente do qual ele escreveu, que seja anátema. Não é confiável. O confiável é a palavra do Senhor, é a Bíblia. É de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, da qual nós devemos confiar, da qual nos autoriza, e Pedro reconhece isso. E além de reconhecer, diante da santidade, Cristo, Senhor e Salvador, que Pedro declara isso, é a decisão de seguir a Cristo sem temor. Esse hino que eu cantei, nada nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Porque a morte, para nós, ela é vida. Ela é vida por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus matou a própria morte. Jesus morreu e ressuscitou. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também iremos ressuscitar para a glória eterna. Nós também iremos morar nos céus com o Senhor. É a sua promessa. É a promessa que Ele nos dá. E Ele diz, não tema o homem, aquele que pode tirar até a sua própria vida. Porque de que adianta tirar a vida se não pode fazer nada com a alma? Não adianta, amados. Não adianta você ir contra a Escritura.
Não adianta você matar um cristão. Não adianta você cortar o braço, o dedo, perna. Não adianta você crucificar como crucificaram os apóstolos. De nada adianta. Porque está escrito: Jesus ressuscitou. E nós também iremos ressuscitar com o corpo glorificado, tal qual o do Senhor Jesus. Está escrito na sua palavra. Na verdade, Pedro, ele teme ao Senhor. O verso 10 diz assim: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. Amados, você que é cristão, não é preciso ser pastor para pregar a palavra, para pregar o evangelho. A função do pastor é ensinar, é pregar, é orar pelo rebanho, é conduzir o rebanho ao céu, é ensinar a palavra de Deus assim como ela é, corretamente, sem heresias, sem distorções, sem visões, sem anjos, sem nada. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele dá essa mesma autoridade a mim e a você e a todo aquele que nele crê, que for batizado, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aquilo que eu vos determinei, aquilo que eu vos ensinei. Então, na realidade, o primeiro dom que eu creio que um crente deve praticar é o dom da evangelização. Evangelizar, pregar. Você é um pescador de homens. Você, minha irmã, é uma pescadora de mulheres, de homens, ou seja, homem já está falando, no sentido geral, de todo ser humano, da criança, do adolescente, do jovem. Nós temos esse ofício. Paulo diz a Timóteo: portanto, vos exorto, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Inste, corrija, ensine, redargue-as, para que o homem de Deus ele possa se apresentar diante de Deus com a sua garantia da salvação, sendo um salvo e ganhando mais vidas para Cristo. Pedro, na realidade, ele tem aqui Cristo como mestre. Veja o que ele diz em Mateus 4,19. Mateus 4,19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja a sua palavra, que nos fortalece, que nos agracia nesse dia de hoje. Então nós devemos entender isso, irmãos. Cristo é mestre, Senhor, Salvador e também Ele é o nosso amigo. Né? Ele é o nosso amigo. No Evangelho de João 15:14, para você saber que Jesus é o nosso amigo. Evangelho de João 15:14. Ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Então faça o que ele manda. Você quer ser amigo de Jesus? Siga a Cristo. Você quer ser um pescador de homens? Siga a Jesus. Siga os ensinamentos de Jesus. Viva a palavra de Deus como regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática, eu sempre digo, são as cartas deixadas pelos apóstolos, os ensinamentos de Jesus, aquilo que nos mostra como deve ser um crente. Quer ser um crente perfeito? Sejamos como nos ensina a palavra de Deus. Eu quero deixar para
finalizar a primeira epístola de João, a primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1. João faz uma expressão muito interessante a respeito de Jesus. Ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele era o discípulo amado de Jesus. Ele foi para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Mas lá ele recebeu de Jesus essa visão para que ele escrevesse às igrejas. Ele andou com Jesus, ele sabia quem era o mestre. Eles presenciaram, foram testemunhas oculares de todos os milagres de Jesus. Nós temos que crer pela fé que tudo isso é verdade. Ele continuou no versos 2 dizendo: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vos anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso aqui é para aqueles que querem ser mais santos do que os outros. É para aquele que se acha que só ele é quem fala com Deus. Só ele é quem tem todos os dons. Só ele é quem tem que estar na mídia. Só ele é que tem que se autoexaltar. Só ele é que tem que querer ser o melhor. Mas interessante, amados, que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra que não existe um mais santo do que o outro, e sim, mais pecadores do que o outro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que essa palavra possa ser levada ao nosso coração, de tal forma a que possamos propagá-la a todos quantos podem ouvir. Eu fico mais uma vez aguardando que os irmãos compartilhem, que os irmãos se inscrevam, peçam também para as pessoas se inscreverem para alcançarmos 1000 pessoas para poder fazer essas pregações no YouTube. Que Deus abençoe a cada família da igreja. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, meu irmão. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, eu não estou muito bem, eu estou passando dificuldade, eu estou muito triste, eu estou muito aflito, eu estou com alguém doente, eu estou com alguém quase morrendo, eu estou com alguém se tremendo. Ei,
Antes de meditar, você vai lá para 2 Reis, capítulo 4, tá certo? Veja a história que tem lá a respeito daquela mulher. Aquela mulher que diz que ela e o marido dela já eram de idade. E ela era uma mulher rica. E aquela mulher viu um grande homem passar por ali, juntamente com seu ajudante. E ela olhou para o seu esposo, convidava sempre aquele homem para tomar um cafezinho lá, né? Só não era São Brás, né? Porque na época não existia a fábrica da São Brás. Mas deveria ser algo que ela oferecia para aquele profeta chamado Eliseu. E ela resolveu com o marido dizer, olha, na realidade, eu quero que a gente faça um quarto aqui, para que quando aquele homem de Deus passar por aqui, ele possa dormir. E não fizeram um hotel 5 estrelas, mas ali tinha um quarto, tinha uma mesa, onde talvez o profeta pusesse os livros da lei para meditar. E o profeta faz uma pergunta interessante, manda através de Geazi fazer uma pergunta àquela mulher, né? Pergunta ali, Geazi, o que é que aquela mulher está precisando? Será que precisa que eu fale com o rei de alguma coisa, alguma ajuda e tal? Mas aquela mulher não precisava de ajuda do ser humano. Aquela mulher era rica, né? Era muito rica. E quando Geazi fez essa pergunta, na realidade ela disse, olha, nós somos de idade, não temos filho. E Eliseu profetizou para aquela mulher, olha, quando eu voltar daqui 1 ano, você vai estar com filho. Né? Não sei qual foi a condição de vida daquela mulher. E assim ela teve o filho. Mas quando o filho já estava bem grande, na roça com o pai, aquele filho, um dia de sol quente, não sei se por causa de insolação solar, né? Ele teve uma grande dor na cabeça e começou a gritar, ai pai, uma dor na cabeça, né? Aí o pai manda ele para casa. Quando chega em casa, ele é colocado nos braços da mãe e ali ele chega a falecer. A mãe o pega, coloca no quarto do profeta, na cama do profeta, e manda um dos seus servos pegar o seu carro de luxo, né? Para ir até onde o profeta estava. Já que ela era uma mulher rica, né? Ela deve ter ido num carro de 2 milhões de reais. Mas não, ela pegou uma simples jumenta, mandou selar, o marido perguntou por que ela ia falar com o profeta, se não era sábado, nem lua nova. Certamente ele era um religioso que costumava ir às festas de lua nova e às festas de sábado, que era comum, né? A comunidade de Israel. Mas ele não era israelita, nem a mulher. E ali, quando aquela mulher vai até onde está o profeta, de longe ele à vista, ele diz, olha, a sunamita, né? Vai ali, Geazi, pergunta ali o que é aquela mulher tem. Quando chegou lá, aí já pergunta a ela como é que está o esposo dela, como é que está o filho, como é que está ela. E Geazi chega e faz essa pergunta, olha, o profeta mandou saber como estava a senhora, como está seu marido, como está o filho. Ah, está tudo bem. Está tudo bem. Aí, subiu, foi falar com o profeta. Quando chegou lá, se ajoelhou, né? E se apegou aos pés do profeta, um motivo de respeito aos homens de Deus. E ali, Eliseu disse que sentia o ajudante dele, Geazi, quis tirá-la dos seus pés. E ele disse que não, essa mulher Deus não me revelou, mas ela está com uma grande angústia. E ali ela citou qual era a angústia, que não tinha pedido um filho, né? E interessante que Eliseu manda Geazi à frente com um bordão para colocar sobre o menino, para que o menino fosse ressuscitado. Bordão, na realidade, ele tinha um significado, tanto para o rei como para o homem de Deus, né? Mas, infelizmente, não houve nada. O profeta teve que chegar ali e se deitar sobre aquela criança. E ela ressuscitou. Então, os irmãos meditem nisso. Assim como Jesus ressuscitou. Assim como muitas pessoas ressuscitaram, né, no Antigo Testamento. Elias ressuscitou. Eliseu também ressuscitou esse menino. Lá na frente você vê os apóstolos também ressuscitando mortos. Mas a nossa intenção, irmãos, não é ressuscitar mortos. É ressuscitar a nossa vida, que tem que ser ressuscitada em Cristo Jesus. Para que eu e você ressuscitem no nome de Jesus no outro dia. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. E
Que Deus os guarde, que Deus abençoe a todos. Pai amado, quero encerrar em nome de Jesus, orando por todas as famílias da igreja, por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram carentes, abençoa as finanças de cada um, por aqueles que se encontram em necessidades, nós não sabemos quais, mas o Senhor conhece a cada um. O Senhor supra todas as necessidades dos teus filhos. Em nome de Jesus, nos dá uma semana na tua presença, de livramento desse coronavírus, de livramento da morte, se assim for a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos no nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Amém, queridos?